havia começado, a gente hoje vai entrar no capítulo 4 do livro. No capítulo 4 do livro, o título dele é O Cenário. No capítulo a gente fala sobre a estrutura das oficinas e sobre, principalmente, sobre os 5 pilares em cima dos quais a oficina de Ciência, Meditação e Introdução ao Budismo está estruturada. Todos lembram: gratidão, humildade, compaixão, amor incondicional e perdão. A gente fala sobre essas qualidades, sobre essas propriedades da nossa consciência nesse capítulo do livro, que é a forma como a gente também principia as nossas oficinas. Todos aqueles que fizeram, acho que praticamente todo mundo aqui, se não todo mundo aqui, já fez oficina. Então, tem uma frase no início desse 4º capítulo, que é de Joseph Campbell, que diz o seguinte: as pessoas dizem que todos estamos buscando um sentido para a vida. Eu não acho que isso seja realmente o que estamos buscando. Eu acho que o que estamos buscando é a experiência de se sentir vivo, de forma que as nossas experiências de vida no plano puramente físico tenham ressonâncias no nosso ser e na nossa realidade mais profunda, para que possamos, assim, sentir o arrebatamento de estarmos vivos. Essa frase é uma frase muito plena de significado para mim e que traduz a essência fundamental do que é a religião, no sentido fundamental de nos reconectar com o nosso próprio ser. Então, o que a gente busca através dos rituais religiosos não é uma explicação necessariamente, embora grande parte das religiões se apresentem dessa forma, como se fosse uma explicação. Mas o que nós buscamos no exercício da nossa religiosidade é sentirmos esse misticismo, essa transcendência da nossa capacidade racional de compreensão da realidade se revelando em nosso ser. Muito mais do que compreender o sentido da vida ou buscar através da religião uma explicação que inevitavelmente transcenderá sempre a nossa capacidade de compreensão, o que nós buscamos nos rituais religiosos é o mistério, é sentir esse mistério se revelando no exercício da nossa existência, é perceber a mágica, é se sentir mágico, sentindo a mágica fluindo através de cada um de nós. Eu acho que esse é o sentido mais fundamental de todo misticismo, de toda mitologia, é buscar essa conexão com aquilo que transcende a nossa capacidade de compreensão. E o capítulo começa da seguinte maneira: quantas vezes ao longo de nossa curta existência nos perguntamos sinceramente o que é que nós viemos fazer aqui? Proporcionalmente em nossa vida, quanto tempo dedicamos a realmente buscar a razão de estarmos vivos? Ou pelo menos quantas vezes nos demos a oportunidade de mergulharmos profundamente dentro de nós mesmos? Não parece assustador que muitos de nós jamais tenham parado um dia sequer em toda a vida para fazer isso? Nós simplesmente aceitamos a realidade como ela se apresenta, as regras do jogo como elas nos são impostas, e subimos nesse carrossel, nessa roda viva da vida, onde passamos toda a nossa existência, toda a nossa vida, rodando dia e noite sem parar, como cavalinhos perseguindo cenouras imaginárias, até o dia em que somos lançados para fora do carrossel novamente, até que morremos. Se perguntarmos a qualquer pessoa o que ela busca na vida, quase que invariavelmente vamos obter a mesma resposta, ainda que disfarçada de várias formas, de várias palavras. Todos os seres querem ser felizes e querem evitar o sofrimento.
É isso que todos nós buscamos. De formas diferentes, claro, em razão de termos histórias diferentes e, consequentemente, perspectivas diferentes, compreensões diferentes da existência, níveis de compreensão dessa existência diferentes. Estamos, cada um de nós, mergulhados em diferentes níveis de ignorância. Temos, cada um de nós, capacidades diferentes de perceber a realidade, de perceber aquilo que transcende a realidade, que os nossos órgãos dos sentidos são capazes de ler, são capazes de traduzir. Segundo o Dalai Lama, todos somos egoístas. A diferença é que uns são egoístas burros, outros são egoístas inteligentes. Os egoístas burros são aqueles que acham que poderão ser felizes buscando a própria felicidade, centrados no próprio ego, na satisfação dos seus desejos, enquanto os egoístas inteligentes são aqueles que percebem que a única forma de sermos verdadeiramente felizes é proporcionando felicidade aos outros seres. Vocês devem lembrar desse koan, que inclusive eu mencionei, acho que no dia do lançamento. Uma outra forma de dizer a mesma coisa, disfarçada em um koan, que são, lembrando para aqueles que se esqueceram, as charadas usadas pelos mestres Zen para iluminar os seus discípulos, é afirmar que a felicidade só pode ser encontrada em um único lugar, dentro de nós mesmos e fora de nós mesmos, porque a única fonte real de felicidade está dentro de nós. Mas ela só se completa, ela somente se realiza plenamente quando nos colocamos a serviço dos outros seres, quando percebemos que os outros seres somos nós mesmos, sob outras circunstâncias apenas. Quando percebemos, portanto, que dentro e fora de nós mesmos, na verdade, é o mesmo lugar. E assim, sem compreendermos isso, perseveramos buscando a felicidade como peixes que buscam o próprio oceano, sem nos darmos conta que estivemos a vida toda nadando dentro dele. Esse era o trecho que eu gostaria de ler, porque, de certa forma, ele reverbera e reafirma algumas das questões que nós tratamos e que nos leva de volta ao ponto fundamental, a questão mais fundamental da nossa existência, que é o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que nós viemos fazer aqui. E a necessidade de buscarmos com diligência, com disciplina, com dedicação, com empenho, a resposta para essa pergunta fundamental, que no contexto da Amaragosanga, que é uma tradução nesse sentido do budismo e também do hinduísmo, que é a libertação do ego, e diria também, talvez, de todas as religiões, que é a libertação da ilusão da individualidade, dessa ilusão de que nós existimos separados dos outros seres, de que nós não somos uma parte indivisível de todos os seres que existem. E essa parte final desse texto que fala na necessidade de compreendermos que o outro somos nós mesmos, sob outras circunstâncias apenas, ela é uma das mensagens mais contundentes, mais fortes e mais libertárias do budismo, traduzida nessas palavras. Porque se nós pensarmos bem, no momento que nós compreendemos verdadeiramente o sentido dessas palavras, o outro sou eu mesmo sob outras circunstâncias apenas. Se eu, de fato, compreender essas palavras espiritualmente, instantaneamente, eu me liberto de toda raiva, de toda mágoa, de todo julgamento, de toda raiva, de todo ressentimento. No momento que eu percebo que se eu tivesse vivido a vida do outro, se eu tivesse estudado na escola que ele estudou, se eu tivesse tido os pais que ele teve, o acesso às informações que ele teve, os amigos, as amigas com as quais ele conviveu, eu teria a visão que ele tem do mundo,
eu viveria um nível de consciência e de ignorância que ele vive. E a minha capacidade de fazer, de causar dano, de magoar, de machucar os outros seres, seria muito provavelmente igual a dele. Então, somos todos o mesmo ser despertando, acordando, nós somos o universo despertando para a consciência da própria existência, que significa, que representa essa unidade. Somos todos um, somos todos vertidos em um. Somos um vertido em si mesmo, um universo, todos vertidos em um. Todos nós somos o universo. Tati Vamassi e eu estava hoje tomando chá, e nessa nossa xícara da Maragoçanga está escrito exatamente Tati Vamassi, que é uma frase, talvez a principal frase do hinduísmo Vedanta, e que vocês devem lembrar, significa exatamente isto você é. Literalmente é isso. E o que é isto? Isto é o universo. É tudo que existe, não apenas os outros seres. E aqui uma reflexão muito importante em relação a esse escalonamento e esse compartilhamento que a gente faz do universo. A gente costuma dividir o universo em trilhões de partes diferentes, e essa divisão do universo em trilhões de partes, essa pulverização, era a palavra que eu buscava, essa pulverização do universo reforça, serve com muita fidelidade ao propósito de reforçar a nossa ilusão de individualidade, de fazer com que nós nos vejamos, nos percebamos como algo separado do todo, e não apenas separado de todos os outros seres, de tudo que existe, mas, em última análise, como algo especial, como se o universo existisse em função de nós mesmos. Que é a tradução mais fidedigna da palavra egoísmo. Mas nós não somos somente egoístas no sentido de buscarmos a nossa felicidade acreditando que ela estará na satisfação dos nossos prazeres sensoriais, através da reafirmação da individualidade. Nós também buscamos essa felicidade na ilusão de que a nossa espécie, transcendendo aí o indivíduo, mas a nossa espécie seria especial. Não, o universo foi criado para a espécie humana, se nos darmos conta de que, se nós colocarmos, como vocês bem lembram, né, se nós colocarmos a história do universo ao longo de um ano, a humanidade entraria nos minutos finais aí do dia 31 de dezembro, ou seja, temporalmente, espacialmente, nós não significamos absolutamente nada no universo, mas temos a visão equivocada, que é uma amplificação desse egoísmo traduzido no nível de espécie, de que o universo inteiro foi criado para servir à espécie humana. Indo mais além, também entendemos equivocadamente de que nós somos uma parte especial do universo que chamamos de seres vivos e nos vemos de uma maneira separada do resto do universo. Existe o universo não vivo, material, e existem os seres vivos, que são esses seres especiais porque têm a vida. Mas nós vimos, e isso a ciência nos traz com muita propriedade, informações cada dia mais abundantes, profusamente, de que o que nós chamamos de ser vivo não é mais do que a matéria inorgânica organizada num nível maior de complexidade e capaz de se replicar. Apenas isso. Apenas isso. Então, quando nós compreendemos isso, nós rompemos também com essa separação, com essa fronteira de separação, com essa delimitação, e compreendemos que não existe separação também entre o que é vivo e o que não é vivo, e aí começamos a chegar perto dessa compreensão abrangente de que o universo inteiro é um único ser, é uma única manifestação que nós traduzimos no nível consciente a partir da nossa capacidade cognitiva de leitura tridimensional de tudo isso que está do lado de fora e que também somos nós, embora não nos percebamos dessa maneira. E esse é o significado de Tati Vamassi, como esse também é o significado
de que o outro somos nós mesmos sob outras circunstâncias apenas. E que é a base de todo o ensinamento, e eu ia dizer novamente do budismo, mas é a base de todo o ensinamento de todas as religiões. Porque essa é a chave para compreender o amar ao próximo como a si mesmo. Não seremos jamais capazes de amar ao próximo como a nós mesmos se não entendermos espiritualmente que o próximo somos nós mesmos e, portanto, não há alternativa a amarmos o próximo como nós mesmos, porque ele somos nós. E a única coisa que nos impede de perceber isso e de vivermos a nossa vida dessa forma, libertos dessa ilusão da individualidade, é a nossa incapacidade de nos percebermos como parte de todos os seres que somos. E entrando agora nas 5 palavras-chave que guiam a oficina, assim, antes disso, falar muito brevemente de um outro assunto que nós tratamos aqui, que é a questão da motivação, né, que nos leva àquela pergunta fundamental, que é a primeira pergunta que a gente faz na oficina: o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui, não apenas na oficina, mas nessa existência? O que é que motiva a nossa ação? Qual é, portanto, a nossa motivação? E como é fácil a gente ser enganado pelo ego, né? Muitas vezes, isso é um princípio também muito importante do budismo, de que importa muito menos o que a gente faz e muito mais o porquê a gente faz aquilo que a gente faz. E tem uma frase que eu acho que está nesse capítulo também, que diz: as nossas habilidades não nos pertencem, elas nos são emprestadas para que possamos colocá-las a serviço dos outros seres. E isso nos conduz, inevitavelmente, a uma das propriedades, das 5 propriedades da consciência que nós trabalhamos durante a oficina, que é a propriedade da humildade. E essa é uma outra reflexão também sobre a motivação que nós fizemos, acho que no dia do lançamento, em relação à questão da caridade, de que muitas vezes, quando a gente está fazendo caridade para alguém, a gente está fazendo essa caridade para nós mesmos, de várias formas. Isso é extremamente comum. A gente faz porque a gente quer se sentir melhor, e ao dar uma esmola para alguém que vem nos pedir, por exemplo, um pedinte no sinal, e a gente muitas vezes pega uma nota, sei lá, eu vou dar uma nota de R$20. E muitas vezes a gente está dando essa nota de R$20 para dizer para si mesmo, saímos logo depois do sinal: nossa, eu sou muito generoso, veja como eu sou caridoso, eu dei R$20 para esse mendigo. E muitas vezes, se tiver alguém do lado, ainda melhor ainda, né? E agora está vendo como eu sou generoso, porque sempre nos medindo pela régua dos outros, mas o curioso é que essa régua dos outros nos acompanha sempre, mesmo quando nós não estamos na presença dos outros, inclusive, porque nós usamos essa mensuração interna e muitas vezes estamos fazendo a caridade para que nós nos sintamos pessoas melhores. Então não estamos dando a alguém, estamos dando a nós mesmos, estamos alimentando o nosso próprio ego, estamos nos tornando, curiosamente, através de um ato de caridade, talvez pessoas até mais egoístas, ou seja, mais centradas na ilusão da individualidade, centradas no próprio ego. Da mesma forma que, e isso também é importante a gente lembrar sempre, dentro desse contexto, não importa aquilo que a gente faz, mas o porquê a gente faz, o que atribui ao nosso trabalho a sua dimensão. E uma outra frase também que a gente traz no livro é que os seres humanos são muito felizes nesse sentido, porque nós podemos atribuir à nossa existência a dimensão que desejarmos, já que o ser humano assume sempre a dimensão dos seus sonhos, assume sempre a dimensão daquilo que ele acredita e em razão do qual ele vive. A sacralidade do nosso ofício não depende daquilo que a gente faz, mas da motivação pela qual a gente faz. E que o trabalho de um zelador que trabalha todo dia na intenção de tornar a vida dos outros seres mais leve, mais feliz, é muito mais sagrado do que o trabalho
do diretor-presidente de uma empresa, de uma corporação, se o objetivo do trabalho dele não é tornar a vida dos outros seres mais felizes, mas apenas se tornar mais poderoso, mais rico, mais famoso. Alguém está com o microfone aberto aí fazendo barulho. Enfim, e na sequência, nesse quarto capítulo, a gente trata das 5 propriedades da nossa consciência que guiam toda a oficina, sobre as quais eu vou falar brevemente, informando que nas próximas 5 oficinas a ideia é que a gente faça as nossas meditações centrando em cada uma dessas propriedades da nossa consciência. Portanto, hoje nós vamos fazer a meditação da gratidão. E essa é exatamente a primeira propriedade da consciência que a gente trabalha. Quando nós fazemos as nossas prostrações durante a oficina, vocês lembram que a gente sempre começa agradecendo por mais esse dia que nós recebemos de presente, agradecendo pelas oportunidades que esse dia nos traz, sobretudo para que possamos compartilhar o nosso amor, o nosso carinho com todos os outros seres. Agradecemos por estarmos vivos, por recebermos a vida como um presente, assumindo ao mesmo tempo o compromisso, de forma a amparar essa expressão da nossa gratidão, de que nós não vamos tratar aquele dia que nós estamos recebendo, o dia de hoje, esse dia que nós estamos recebendo, como se fosse apenas simplesmente mais um dia em nossa vida, mais um dia qualquer em nossas existências, compreendendo que esse dia, o dia de hoje, é o dia mais importante que existe, porque é o único dia que existe. O passado já não existe mais e o futuro ainda não existe. Então, a vida só existe no momento presente. E essa expressão de gratidão nós estendemos àqueles seres que nos são mais próximos, que nós amamos, que nos dão companhia, amparo, carinho, afeto, mas levamos essa gratidão também aos seres que nós não conhecemos, que nos são, portanto, indiferentes, compreendendo que se fossem outras as circunstâncias, esses seres que nós mal conhecemos muitas vezes poderiam ser o nosso pai, a nossa mãe ou alguém extremamente querido. E terminamos por agradecer aquelas pessoas com as quais nós temos alguma dificuldade de relacionamento, algum tipo de resistência, compreendendo que essas pessoas são talvez as que mais nos ensinam sobre o amor incondicional e, sobretudo, nos ensinam sobre a compreensão de que elas somos nós mesmos sob outras circunstâncias apenas. Na sequência, trabalhamos a humildade, compreendendo que a humildade é a primeira propriedade da consciência em cima da qual se estruturam todas as outras, porque enquanto nós não compreendermos que aquilo que nós sabemos não é absolutamente nada em relação ao que nós não sabemos e jamais saberemos, nós não estamos preparados para aprender nada. Então, quanto mais sábio nos tornamos, mais humilde também somos, necessariamente, porque humildade é sinônimo de sabedoria, da mesma forma que arrogância e prepotência são sinônimos de ignorância. Trabalhamos tudo isso nas nossas prostrações durante o exercício da manhã, vocês devem lembrar bem. Lembramos que, como folhas de uma árvore, nós não somos mais nem menos importantes do que nenhuma outra folha, da mesma forma que, por sermos folhas, não somos mais importantes do que aqueles que estão enterrados na lama, mas que são as raízes que fornecem a energia e os nutrientes para essa árvore, que também somos nós, da qual dependemos. Independentemente se estamos no topo da árvore ou perto do chão, isso não nos faz mais ou menos importantes, porque somos todos apenas árvore, apenas uma parte da árvore. Compreendemos, sobretudo, que a maior lição de humildade que existe é aprendermos a nos reconhecermos em todos os outros seres.
E a partir dessa compreensão, também na prostração da humildade, assumimos o compromisso de que nunca mais nas nossas vidas trataremos os outros seres como se fosse uma pessoa qualquer, sem compreender que aquele ser que nós estamos, com o qual nós estamos interagindo naquele momento, também somos nós, e fossem outras as circunstâncias, seria ele o nosso pai, a nossa mãe. Então, jamais deixaremos de nos reconhecer, de reconhecermos o nosso pertencimento aos outros seres que teremos a oportunidade e o privilégio de encontrarmos ao longo da nossa caminhada, compreendendo que cada ser que nós encontramos é um privilégio, uma honra, que recebemos, um presente que recebemos do universo pela oportunidade de encontrarmos aquele ser, mesmo que seja um ser que muitas vezes, talvez, nós, por uma dificuldade de compreensão do nosso pertencimento a ele, seja um ser que nós desprezemos, por exemplo, ou um ser que nós, em relação ao qual nós nos julguemos superiores, ou um ser que nós, por julgarmos como sendo um ser egoísta, um ser agressivo, um ser violento, nós não compreendamos que também é sagrado esse encontro, talvez até mais pelas oportunidades de aprendizado e de crescimento que esses seres também nos trazem. A terceira propriedade da nossa consciência é a compaixão, compreendendo o significado literal da palavra compaixão, que vem de compassione, que significa, e isso poucas pessoas curiosamente sabem, paixão significa sofrimento. Estar apaixonado é estar em sofrimento. A gente ama, entre aspas, tanto que chega a doer, chega a sofrer, compreendendo, obviamente, que isso não é amor, é apego. E por conta do apego é que nós sofremos. O amor, como nós aprendemos muito bem naquela palestra maravilhosa da monja Jetsuma Tenzo Palmo, eu sempre erro o nome dela, mas enfim, acho que acertei. Ela nos explica a diferença entre o amor verdadeiro e o apego. Amar verdadeiramente é desejar que o outro seja feliz e não desejar ser feliz através do outro. Então, não é possível que nenhuma forma de amor cause qualquer tipo de sofrimento, pelo contrário, já que o amor ele é sempre libertário, ele conduz sempre à libertação. Então, exercemos a nossa compaixão por aqueles que nos são mais próximos, compaixão por aqueles seres que nós não conhecemos, mas que reconhecemos como estando em sofrimento, e compaixão também por aqueles seres com os quais nós temos alguma dificuldade de relacionamento ou algum julgamento, e esses seres particularmente são difíceis para a gente sentir compaixão, compreendendo que só conseguiremos sentir compaixão por esses seres no momento em que nós passarmos a nos sentirmos como parte dele, compreendermos o nosso pertencimento também a eles, a esses seres. Trabalhamos na sequência o amor incondicional por todos os seres, sobre o qual eu acabei de falar, o seu significado, que nasce dessa compreensão de pertencimento. Muita gente, inclusive, muitos autores, inclusive, dizem que amor incondicional e compaixão terminam sendo o mesmo sentimento, porque se nutrem do mesmo fundamento, da mesma base, são erigidos da mesma base, da mesma raiz. Acabei de receber a notícia aqui de que minha internet estava instável, espero que eu não caia novamente. Mas vamos, enfim, e por fim nós trabalhamos o perdão, começando sempre com o perdão a si mesmo, e na sequência trabalhamos o perdão, inicialmente, o perdão a si mesmo, em razão de toda a dor e de todo o sofrimento que nós nos causamos por todos os momentos que nós julgamos a nós mesmos, que nós desperdiçamos, nos torturando na culpa, no arrependimento, sem compreendermos que a culpa e o arrependimento são sentimentos completamente inúteis, já que se nós voltássemos no tempo e fôssemos exatamente aquela mesma pessoa, nós faríamos exatamente as mesmas coisas e cometeríamos exatamente os mesmos erros. É fácil hoje, depois que tudo aconteceu, nós olharmos para trás
e refletirmos que deveríamos ter feito algo diferente. Porque, claro, aprendemos com o que aconteceu, mas se voltássemos no tempo, nós seríamos novamente aquele ser que éramos, que não somos mais, e, inevitavelmente, cometeríamos os mesmos erros. Isso nos lembra sempre de uma história que está no livro, que é a história do perdão de Buda, e eu vou contar essa história brevemente. Eu sei que a gente está um pouco adiantado no tempo, até por conta da interrupção que tivemos, mas vou contar de forma rápida, mas um grande industrial, um homem poderoso, muito rico, levou o seu filho para se consultar com o Buda, fizeram uma viagem muito longa, e ao chegar na consulta, entraram numa fila bastante grande, e quando já estavam prestes a serem atendidos, o Buda disse: olha, vou ter que parar o atendimento agora, e mais tarde eu retorno. Amanhã a gente volta. E o homem ficou absolutamente revoltado por não ter sido atendido, né, se sentindo melhor do que os outros, certamente. A gente já conhece isso tantas vezes, a gente já foi testemunho de atitudes dessa maneira. E ele explode e xinga o Buda de todas as palavras. Mas, enfim, não é atendido de nenhuma forma e vai dormir. E à noite ele relembra todo a explosão de raiva que ele teve, cai em si e começa, então, a remoer um profundo arrependimento, quase não dorme de noite. E no dia seguinte, assim que encontra o Buda, a primeira coisa que ele diz, depois da noite mal dormida, de ter passado a noite remoendo todos aqueles ressentimentos, tenho certeza de que todos nós já tivemos noites como esta. No primeiro momento em que Buda o recebe junto com o filho, ele diz: Buda, a primeira coisa que eu queria era pedir perdão a você por todas aquelas palavras que eu lhe dirigi ontem. Eu estava muito cansado, muito irritado, peço que você me perdoe. E o Buda olha para ele com toda a seriedade e diz: infelizmente, eu não posso lhe perdoar. E ele toma um susto: mas como? O senhor é um ser iluminado, como você não pode me perdoar? E o Buda diz: eu não posso lhe perdoar porque aquele ser que me ofendeu já não está mais aqui. E aquele que ofendeu as ofensas também já não existem mais. E que traduz exatamente essa compreensão de que nós estamos o tempo inteiro em mutação, em transformação. Estamos nos transformando todo o tempo. Então, devemos visitar o passado para aprender com os nossos erros, certamente, mas jamais para permanecermos presos às mágoas, aos ressentimentos e aos arrependimentos, da mesma forma que também devemos visitar o futuro para planejarmos aquilo que precisamos planejar em nossa vida, mas também jamais para nos prendermos à angústia daquilo que ainda não vivemos. Mas falaremos sobre o passado e o futuro em um outro momento. Nesse momento é importante compreender a necessidade de perdoar a si mesmo e se libertar, portanto, de todo o arrependimento, de toda a culpa que por muitas vezes carregamos pela vida inteira, compreendendo que se voltássemos no tempo e fôssemos aquela pessoa, faríamos exatamente as mesmas coisas. E que, portanto, esse sentimento de culpa é completamente inútil, além de ilógico, e só nos causa dor e sofrimento e impede o nosso crescimento. Perdoamos na sequência, pedimos perdão, na verdade, na sequência a todos os seres a quem o nosso ego causou dor e sofrimento, e pedimos e perdoamos também, da mesma forma que perdoamos a nós mesmos e pedimos perdão aos seres a quem o nosso ego causou dor e sofrimento, nós perdoamos também a todos os seres cujo ego nos causou dor e sofrimento, pela mesma razão, compreendendo que quem nos causou dor e sofrimento não foi o ser, mas o personagem que aquele ser construiu para se proteger, o ego através do qual ele vive a sua existência, como nós também vivemos a nossa existência. É sobre isso, basicamente, que está estruturada, as 5 palavras sobre as quais está estruturada a oficina, e também sobre a qual nós falamos no capítulo 4 do livro.